pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês. Hoje então para a nossa terceira aula aqui dando sequência aos filósofos conhecidos como idealistas, a gente chega, depois de passarmos por Kant, à figura de Hegel. Hegel é daqueles filósofos, assim como Kant, que demandam muito estudo, muita reflexão. Para nós no ensino médio nos compete aqui compreendermos e estabelecermos também alguns conceitos fundamentais. Mais do que isso seria exceder, digamos assim, a complexidade num momento que para vocês seria inoportuno. Então a gente vai aqui delinear em linhas muito gerais, especialmente aqui focando no conceito de dialética para Hegel, e compreendermos qual é a sua influência, então, especialmente em alguns filósofos posteriores, nomeadamente a figura de Karl Marx. A gente vai perceber alguma influência nesse sentido, especialmente na concepção de história para Hegel. Tudo bem? Hegel é daqueles filósofos, que propõem de fato um sistema filosófico completo, que vai desde a metafísica até o campo das artes, da estética. É um sujeito que tentou de fato apresentar uma visão completa de mundo, assim, e formalizou. Então é daquelas mentes prodigiosas que o século XIX nos oferece, e que demandaria, como eu falei, uma vida inteira de estudos em cima do Hegel para compreender de fato o que esse sujeito estava querendo dizer. Ele cria um quadro conceitual próprio. Então, de fato, Hegel é daqueles filósofos que você percebe que o sujeito destinou grande parte da vida dele para proporcionar de fato formalizações de perguntas e respostas também muito interessantes. Tudo bem? Então vejam bem, muito do que nós vamos comentar aqui é claro a partir do livro de vocês, mas a partir das minhas leituras aqui, especialmente da Fenomenologia do Espírito, que é a sua obra mais famosa do Hegel, esse cara que a gente está falando aqui. Ele influenciou muita gente, mas também teve muitos conflitos em vida. O sujeito que a gente vai ver na sequência, aí no próximo bimestre, o Schopenhauer, teve grandes rusgas com o Hegel, discordava assim, de muitos pontos, quase que fundamentalmente da visão de mundo inteira do Hegel. E a gente vai estudar o Schopenhauer, foi daqueles filósofos também de grande influência posterior. Mas justamente assim, imagine Hegel e Schopenhauer. Kierkegaard, também um filósofo existencialista muito importante. O Hegel é daqueles sujeitos, então, que como traz uma visão de mundo muito grande, ele cria um campo também, um grupo de opositores também formidável. Vamos começar pela noção de dialética. Notem bem, a palavra dialética, a dialética aparece em Sócrates, aparece em Platão, aparece em Aristóteles, aparece em muitos sujeitos. Vai aparecer de novo em Nietzsche, mas assim, nominalmente, em linhas bem gerais, a dialética hegeliana vai dizer que o motor da história, ou seja, aquilo que vai movimentar a história, é sempre uma luta de contrários. E nesse sentido, a influência inicial dele é Heráclito, aquele filósofo pré-socrático que nós vimos no ano passado ao lado do Parmênides. Lembram lá? Ser e não ser. O Heráclito é aquele que vai olhar para a realidade e vai dizer, olha, tudo é mobilidade, tudo é mudança. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. A influência do Heráclito em Hegel é muito grande nesse sentido, para essa visão dialética, especialmente do motor da história. É sempre uma luta de contrários. Mas como assim? A dialética, então, é sempre o resultado da tensão entre uma tese, ou seja, algo que afirma, algo que nega, ou seja, uma antitese, uma antítese, e o terceiro elemento é justamente a luta conflitante, é a sintese, ou seja, a síntese. Esta síntese, o terceiro elemento, servirá de tese para uma nova antítese e assim uma nova síntese, e isso sempre de modo progressivo. Ou seja, essa concepção de história hegeliana é que a história humana, isso aplicado aos sujeitos e aplicado também ao Estado, à realidade de uma maneira geral. A história sempre está no melhor estágio nesse sentido, porque se é sempre progressivo, então 2020, na visão hegeliana, é o ponto mais alto da história, ou seja, só há progressão. A gente vai ver que o positivismo empresta. O positivismo é tema para as próximas aulas, inclusive. A visão positivista da história também é assim. Estamos sempre no melhor estágio, na melhor época, digamos assim, porque nessa dialética entre tese, antítese e síntese, a gente vai sempre melhorando. Como funciona isso no sujeito?
O sujeito começa tentando compreender as coisas, compreendendo primeiramente a si mesmo, a consciência de si, a dialética do reconhecimento, que eu já estou abordando aqui, está no livro de vocês. Como é que funciona a dialética do reconhecimento? Começa por um conhecimento subjetivo, ou seja, eu busco a mim mesmo, tentando compreender a mim mesmo, me relaciono com o outro, e daí já é um conhecimento objetivo. E o próximo passo é o conhecimento absoluto. A palavra absoluto para Hegel tem uma conotação muito interessante. Ele aplica a noção de absoluto num primeiro nível nessa esfera, do conhecimento que pode chegar ao conhecimento absoluto, mas ele também olha para o Estado, no sentido político, e ele entende que o Estado é a finalidade racional do ser humano e é uma das manifestações do absoluto também. No livro de vocês tem uma foto muito famosa do Hegel quando viu pela primeira vez, pessoalmente, o Napoleão Bonaparte. Ele vai dizer que Napoleão é a concretização, é a cristalização do absoluto na figura humana. É muito comum no século XIX essa admiração desmesurada pela figura do Napoleão Bonaparte. Aqui esse cara, o Dostoiévski, tem um livro chamado Crime e Castigo, em que o personagem principal, o protagonista, o Raskolnikov, ele tem uma admiração grande pela figura do Napoleão, pelo gênio militar que ele foi. Moralmente foi um monstro, a gente sabe, mas belicamente foi um gênio de fato, uma mente prodigiosa, com todos os desdobramentos que a gente viu. Tudo bem? Então, nessa dialética do reconhecimento, então, o sujeito parte de um saber inculto e ele passa ao conhecimento, ao saber absoluto. Ok? Sempre progressivo. Isso na esfera do sujeito. Dialética do reconhecimento. Só que ele olha para a esfera social, e aí a gente entra na segunda parte da explicação agora, para arrematar essa aula, na parábola do senhor e do escravo, ou do senhor e do servo, a mesma coisa. É uma parábola segundo a qual o Hegel, imbuído desse primeiro elemento da dialética do reconhecimento, ele vai dizer como é que funciona a dinâmica do ser humano em sociedade, na polis, digamos assim. Ele diz o seguinte: o ser humano é sempre movimentado por um desejo, e esse desejo é desejo de reconhecimento. Mas como é que você é reconhecido? Se destacando dos demais. É desejo, então, de destacar-se. Então, imagine, estamos todos aqui numa chapa, todos equivalentes. Como é que você se destaca? Nesse movimento. Agora estou destacado. Nesse momento, por exemplo, eu estou em pé em sala de aula, estou destacado. Ok? É nesse sentido. O destaque, então, é como que um desgrudar. Mas para que você se destaque, você tem que submeter o outro. E aí que ele olha para uma dialética importantíssima, em que tese e antítese funcionam de modo absolutamente dinâmico. É o senhor e o escravo. Como assim? O senhor se estabelece enquanto senhor se houver um escravo para ele. Ok? Então ele tem que, o senhor, submeter o escravo nessa dialética. Então é ele que é o polo positivo e o escravo é negativo. Por quê? Porque o senhor se estabelece como senhor na medida em que os seus desejos são realizados, são entregues ao real. Na mesma forma, o escravo se estabelece como escravo na medida em que os seus desejos são suprimidos. O escravo ele pode até eventualmente ter desejo de chegar às 10 horas no seu trabalho lá, mas ele tem que suprimir esse seu desejo. Por outro lado, o senhor se estabelece como senhor justamente porque os seus desejos são impostos, são submetidos ao escravo. Nesse sentido, um precisa do outro. Mas olha que fantástico. A dialética do reconhecimento se aplica aqui também. Então, quanto mais o senhor souber, ou seja, conhecer a si mesmo, e aqui é uma tarefa de autoconhecimento, a sua dinâmica aqui dentro dessa dialética, ele vai saber a sua função enquanto senhor. Da mesma forma, o escravo. O escravo que sabe a sua importância para o senhor, ele percebe o seguinte, e olha que dinâmica interessante que o Hegel reconhece. O senhor, ele nunca coloca a mão na matéria-prima, ele não sabe como fazer porque ele passou tanto tempo se assenhorando disso tudo, que quem efetivamente transforma a matéria-prima é o escravo. Nesse sentido, se o senhor estiver sem os escravos, ele não é mais senhor. Por outro lado, o escravo, porque sabe alterar, sabe transformar a matéria-prima, ele acaba tendo uma importância
muito alta nessa dialética. Por isso que um precisa do outro aqui. Isso é dialético, ok? Se um se impõe diante do outro, o outro também, nesse sentido, é absolutamente necessário para que o primeiro polo, o polo positivo, exista, ok? Isso aqui é o motor da história. Um jogo, uma luta em que um tenta se impor contra o outro. Hegel vai dizer, as coisas são assim, sempre e sempre. E agora, para fechar a aula, Karl Marx vai olhar para essa luta aqui e vai dizer, as coisas são assim, ok, mas não precisam ser assim. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Ok, pessoal? Detalhes adicionais na aula ao vivo. Forte abraço e até logo.